mensagem dessa noite tem por tema reconhecimento, né? E é uma palavra muito rica, né? O ato de reconhecer é o ato de concordar com o fato, né? Primeira coisa que eu percebo assim, a palavrinha, olha, é reconhecer. Eu reconheço isso que você está fazendo. Tem também o sentido de descobrir uma pessoa no meio de uma multidão, né? Você tem um reconhecimento. Você olha e vê a pessoa, reconhece a pessoa no meio de muitas pessoas. E em terceiro, é o ato de conhecer de novo. Reconhecer é conhecer de novo. Mas todos esses sentidos trazem uma só reflexão. Você tem reconhecido Deus na sua vida? A pergunta que não quer calar, você tem reconhecido Deus na sua história? Né? E a gente começa a perceber por essa leitura, e é uma leitura muito boa para a gente refletir sobre isso, sobre as coisas ruins que nos aconteceram e que propiciaram coisas boas. Se a gente fosse filosofar um pouquinho aqui, a gente diria que você só tem o valor da luz depois que você passou um bom período no escuro, né, tentando fazer alguma coisa, né? Então, a gente às vezes está em casa, aqui não, é muito raro apagar a luz aqui, mas em casa, em Itaperuna, no Barra do Piraí deve ser assim também, né? Às vezes então, por exemplo, Itaperuna também choveu, aí de repente acaba a luz, você fica naquela angústia, porque nada funciona, né? Nada funciona. Então a nossa vida também é assim. A gente só às vezes percebe o valor de certas coisas quando você se dá conta que perdeu, né? Você só dá conta da importância das boas coisas da sua vida no momento que você olha e faz um comparativo entre aquilo que você viveu e aquilo que você está vivendo. Então é muito bom você perceber isso, você descobrir isso, né? Eu às vezes passo por situações e quando essas dificuldades elas passam, eu começo a perceber o quanto foi bom, né, ter vivido para que eu pudesse aprender com elas. E esses leprosos, a palavra diz que eles estavam distantes de Jesus, estavam longe de Jesus, né? Jesus estava passando, né, pelo meio de Samaria e da Galileia, quer dizer, um lugar controvertido, que você vai da Galileia até Jerusalém, você tem que passar por Samaria. E tinham lá aqueles 10 leprosos, e a lepra, ela era uma doença muito complicada na época, porque ela fazia com que você fosse excluído. E ser excluído de uma forma tão agressiva é muito triste. É quando você tem um desejo de participar de um grupo, quando você quer estar no meio das pessoas e as pessoas não te aceitam, é muito ruim, muito ruim. A gente às vezes vai a uma igreja ou a uma escola, né, e percebe isso. Muito ruim quando você gostaria de participar, mas não tem condição, né? Eu, quando comecei a usar óculos, eu tinha acho que 4 ou 5 graus de miopia. Então eu não tinha a mínima possibilidade, isso mesmo com 15 anos, que descobriram que eu não enxergava direito. Mas quando eu ia para a aula de educação física, em geral, a professora de educação física, ela não sei se ela não tinha preparo, para as meninas era handball, né, e para os rapazes o futebol. Eu, como não enxergava direito, né, eu até gostava, queria participar, mas eu tinha 2 problemas muito sérios. Eu era magrinho demais, não tinha preparo, era mais magro que o Lucas, não tinha preparo e não enxergava direito. As pessoas às vezes falam assim, pega a bola, e eu não via a bola, né? Então eu queria entrar no grupo e não conseguia. Às vezes você também sente isso na igreja, né? Igreja é um lugar muito bom, é um lugar de amigos, um lugar de você construir relacionamentos, mas às vezes você tenta
e não consegue. Aqui, por exemplo, em Niterói, você tem essa experiência, né? Muito difícil, porque as pessoas se fecham. Então, esses leprosos, eles de repente amanheceram um dia e descobriram que estavam com uma enfermidade extremamente antissocial, porque existia uma lei. Se você pegar em Levítico, você vai ver que há uma regra com relação a isso, né? Levítico 13, você vai ver que é uma legislação dizendo que aquele que estiver com lepra tem que ser retirado do meio social, tem que ser colocado sobre ele uma capa para que de longe as pessoas percebam que ele é leproso. Então de longe você podia ver e a pessoa não podia se aproximar. Os pedaços, a pele, a carne, ela ia se deteriorando. Então eu fico imaginando a pessoa tendo que ficar longe da sua família, né? Você de repente teve tudo convivendo. Se você é pai, você estava convivendo com seus filhos, com a sua filha, com a sua esposa. Aí de repente você tem que se distanciar, porque a lei previa isso, e até uma questão de saúde. Então você tinha que ficar distante, ia para a rua. Você já imaginou o coração de uma pessoa excluída, a mágoa, o machucado? Eu acho que o machucado por dentro era muito pior que o de fora. E às vezes você está até doente, mas você tem um grupo de amigos que te acolhe, que te abraça, né? Quando você está com gripe, por exemplo, e você tem uma esposa maravilhosa, ou tem um esposo maravilhoso, né? Vai lá, mede a febrezinha, coloca, né? Às vezes a gente está deitado, está meio que sonolento, a pessoa vai lá, põe a mão na testa assim, né? Mãe faz muito isso, né? Vai lá, aí ajeita o cobertorzinho, né? Como é bom o carinho do cuidado, né? E você perde de repente isso, né? Então por dentro você é muito mais machucado do que por fora, né? Quando você não tem o amigo, o apoio, né? O amparo, né? Essa lepra, a lepra, ela não atingia apenas o corpo, ela atingia também a alma do cidadão, né? Aquele camarada que de repente estava num cantinho de Jerusalém e ele devia pensar assim: poxa, como que eu gostaria de estar em casa agora, como que eu gostaria de tomar um copo de água, rir das histórias dos meus filhos, contar, lembrar. Você está isolado. Então quando esses leprosos eles gritam por Jesus, na verdade eles ouviram falar de Jesus. Eles ouviram falar de Jesus. Alguém falou para eles quem é Jesus. E aí eles colocaram em Jesus a sua esperança, né? E eu marquei algumas questões que são importantes para a gente refletir nessa noite, porque o culto dessa noite é um culto de intercessão. Então a primeira coisa que eu percebi na leitura é que eles estavam distantes de Jesus por causa da enfermidade, né? E isso é significativo para mim. Quando eu me distancio de Deus, exatamente porque eu tenho uma enfermidade. Eu devia ser o contrário, né? Eu devia me aproximar de Jesus ainda mais quando eu estou passando por dificuldade. Eu devia me aproximar ainda mais de Jesus para que eu pudesse sentir a segurança da presença. Mas ali, aqueles leprosos, diz a palavra que eles estavam distantes de Jesus e por isso eles gritaram. Quer dizer, no momento em que eu percebo a minha distância de Deus, é o momento em que eu devo colocar minha fé em ação para clamar ao Senhor, né? Quando você pega o texto em Isaías 59, 1 e 2, diz exatamente isso. Isaías diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades, as vossas enfermidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Irmãos, é exatamente o meu pecado, exatamente aquilo que eu tenho no meu coração que me distancia de Deus. Quanto mais eu erro, quanto mais eu me perco naquilo que eu sou, no egoísmo,
na autossuficiência, na impressão de que eu posso resolver os meus problemas, quanto mais eu vivo isso, mais eu vou ficando enfermo. Que tipo de enfermidade é essa? É a enfermidade que cria uma gangrena na alma, uma doença na alma. A pessoa começa a morrer por dentro. A pessoa começa a perder a sua espiritualidade a partir desse momento. A gente vê muito isso, né? A gente começa a crescer e começa a achar que, não, eu posso resolver os meus problemas. E aí Deus passa a ser, na verdade, algo muito acessório, uma coisa que eu posso usar vez ou outra. E, irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Vou falar algo que eu vinha refletindo sobre a insignificância de Deus na vida das pessoas. Insignificância. Deus não significa nada. Embora as pessoas conheçam Deus, Deus não significa nada. As pessoas vivem como se Deus fosse algo colocado sobre uma prateleira e que elas possam pegar e tomar em suas mãos. E as pessoas perdem a oportunidade nas suas vidas de crescer espiritualmente, porque nós estamos envolvidos com uma série de outras coisas. Inclusive Deus passa a ser parte da minha negociação espiritual, e isso vai criando em mim uma enfermidade interior, uma enfermidade na minha vida. Eu começo a perceber que eu posso prescindir de Deus, posso prescindir. Isso aí não tem muita importância, e eu vou começando a deixar de orar, de clamar, de interceder, porque eu não estou enxergando que o meu mal advém exatamente disso. Aqueles 10 leprosos, eles ouviram falar de Jesus. E a fala trouxe a fé, fez crescer a fé, a certeza de que eles precisavam de cura. Jesus, quando se aproxima de algumas pessoas, faz uma pergunta, que é a pergunta mais óbvia que alguém pode fazer a outro. Jesus pergunta para o paralítico: queres ser curado? Como não? O cego que se aproxima de Jesus, Jesus fala assim: o que queres que eu te faça? Né? Como? Se você está com a enfermidade, a pergunta de Jesus, ela não quer saber se você, na verdade, está aceitando o poder de Deus. Ele quer saber se você reconhece a sua necessidade de Deus. Você realmente quer ser curado? Porque há pessoas que não querem. No fundo, há pessoas que cultivam até a enfermidade. Se você conversa com algumas pessoas, você vai ver que a vida das pessoas, a vida circula em torno dos seus males, das suas enfermidades. É preciso que eu primeiro reconheça: eu estou vivendo uma enfermidade, eu estou precisando de Deus, eu estou precisando de Jesus. E aí entra a segunda parte: clamar a Deus por misericórdia. Foi isso que eles fizeram. A palavra diz aqui que eles estavam tão machucados que eles estavam clamando a Deus por misericórdia, né? A palavra diz: e gritaram dizendo: Jesus, mestre, versículo 13, Jesus, mestre, compadece-te de nós, tem misericórdia de nós, olha a nossa situação, coloque-se em nossa situação. E aí Jesus se aproxima deles, né? Palavra maravilhosa que vem mostrar o quanto Jesus se importa com aquilo que nós estamos falando hoje, irmãos. Nós precisamos ter essa sabedoria na nossa vida. Vou falar para você: não ache que você seja forte demais. Não ache que você seja capaz demais. Isso faz mal. Às vezes a gente exige demais do que nós somos. Um espírito às vezes cultivado de perfeccionismo. A pessoa cresce num lar de muitas cobranças e ela incorpora essas cobranças nela. Ela passa a cobrar muito. Eu conheci uma menina que era assim, exageradamente preocupada com limpeza. Chegava em casa, a primeira coisa que passava a mão no móvel para ver se a empregada limpou bem. Tem um transtorno obsessivo com aquilo, né?
E aí começa a se cobrar demais, sem fazer uso do tempo para ser feliz. Então, eu preciso reconhecer a minha necessidade de estar perante o Senhor e pedir: Senhor, eu não posso resolver isso, eu não tenho capacidade, eu não tenho jeito para isso, eu preciso que o Senhor fortaleça o meu coração. Já falei domingo aqui, toquei nesse assunto, que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, e essa é a grande lógica de Deus. O mundo está cheio de pessoas que não procuram Deus, porque elas acham que podem prescindir de Deus. Eventualmente você conversa com as pessoas falam assim: pô, eu acho legal, as ideias de Jesus são legais, super, Jesus é super, eu acho legal, eu acho Deus muito importante, o valor de Deus. Eu conheço algumas pessoas que falam isso comigo: Deus tem uma importância muito grande na vida do homem, mas ele não frequenta nada, não lê nada, não procura nada, não busca nada, não busca cura. E esses homens estavam buscando a cura no lugar certo. E por que eu digo no lugar certo? Porque Jesus vai dar uma indicação, e é o terceiro ponto que eu quero falar para vocês. Jesus manda que eles cumpram a lei. Jesus dá uma ordem para eles, diz assim, ao vê-los, disse-lhes Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Irmãos, Jesus aqui estava falando algo que era uma profecia de bênção sobre a vida dessas pessoas. Quando você está na presença de Jesus, nem sempre Jesus vai falar assim: você está curado hoje, mas Jesus vai dar a indicação de que você vai ser curado. Por que Jesus mandou esses homens se apresentarem aos sacerdotes se eles eram leprosos? A lei dizia que um homem curado de lepra, ele devia buscar o sacerdote para que o sacerdote pudesse testificar o milagre e reconduzi-lo à sua casa. Ele só poderia entrar novamente na sua casa e junto dos seus se ele fosse curado. Jesus vira e fala assim: ide e apresentai-vos aos sacerdotes. Como é que é isso? Eu não recebi? Como é que pode? Eu também, quando venho à igreja, eu venho terça-feira à igreja orar, pedir ao Senhor, e o Senhor fala para mim: volta confiante à tua casa. Senhor, eu não recebi ainda. Volta confiante na tua casa. Porque o caminho da fé passa pela confiança naquilo que Deus está falando. Esses leprosos não ficaram insistindo: Jesus, mas dá uma garantiazinha, alguma coisa, fala alguma coisa para mim, toca na minha cabeça, fala assim: ser curado. Não, Jesus fala uma coisa absurda. Jesus só podia procurar o sacerdote se tivesse curado. Jesus fala: vocês agora vão e procurem o sacerdote. Irmãos, o que esses leprosos fizeram? O que eles fizeram? Voltaram para os seus lugares, ficaram sentados à beira da estrada, falaram: realmente não vale, não aconteceu nada, procuramos Jesus, estivemos com ele, ficamos ali, gritamos e não aconteceu. Aí, estou todo machucado, continuo machucado. Murmuraram? Não. A palavra diz que aconteceu que indo eles foram purificados. O milagre pode estar no caminho da obediência. O milagre pode estar no caminho da obediência, mesmo que isso não faça sentido para você. Preciso obedecer. É preciso abaixar a cabeça, humilhar-se na presença do Senhor e falar assim: eu vou procurar. Deus não falou: cumpra a lei, vá até o sacerdote. Eu vou. E a palavra diz que no caminho eles foram curados. É na verdade da fé que o milagre de Deus acontece. Nós muitas vezes queremos o extraordinário de Deus de acordo com aquilo que é o nosso tempo, a nossa vontade. Eu venho à igreja e eu preciso perceber que a minha fé pode produzir com eficácia mudança na minha vida, mas eu preciso confiar. Amém, igreja? Irmãos, a cura, ela é uma resposta da fé.
Sem fé, a palavra diz, é impossível agradar a Deus. Está você ansioso hoje por algum motivo? Peça ao Senhor, clame a Deus, clame ao Senhor, para que o Senhor possa dar a você uma resposta. É preciso que você obedeça. O que cura não é o ser perfeito cumpridor da lei, o que cura é a obediência ao chamado de Deus. Agora, de tudo isso eles foram, no trajeto foram curados. Eu imagino, irmãos, a alegria desses homens quando perceberam. E eu vou afirmar uma coisa para vocês que eu não posso comprovar pelo texto, mas eu tenho a impressão que 9 desses leprosos sequer chegaram até o sacerdote. 9 sequer. Eles não fizeram o que Deus tinha mandado. E nós não temos história dele. Nós temos a história de um que voltou. Um que voltou porque tinha o quê? Reconhecimento. Reconhecimento pela graça recebida. Reconhecimento por aquilo que Deus fez na sua vida. Reconhecimento por saber que o que aconteceu com ele foi muito melhor do que o sofrimento. Às vezes Deus muda a nossa vida e a gente continua voltando a um passado de dores. A gente continua trazendo ao nosso coração apenas dores. Eu conheço pessoas assim. Pessoas com quem você lida, as pessoas passaram por situações difíceis, passaram por épocas difíceis, casaram-se, tiveram muitos sofrimentos, criaram os filhos. Chegou um determinado momento da vida, devia olhar para trás e falar assim: em todos esses momentos o Senhor esteve conosco. E Deus resolveu a minha vida. Hoje eu estou de pé. Faz o contrário. A pessoa começa a falar assim: olha, eu já sofri muito nessa vida. E aí começa a trazer quilos e quilos de lembranças amargas. Lembranças amargas produzem pessoas amargas. Pessoas que não conseguem olhar o lado positivo da vida. É um jargão quase, né? Você olhar e falar assim: olha o lado positivo da vida. Não sei se quem já ouviu falar de Poliana aqui? Do livrinho da Poliana? Você já ouviu? Né? Nunca ouviu? Em Barra do Piraí ainda não publicaram. Vão lançar esse livro lá. Né? Deve lançar. Poliana, são 3 livros que falam de uma menininha muito novinha, tudo para ela é encantador, não é isso? Poliana moça, Poliana não sei o quê, Poliana não sei o quê. São 3. Hã? É um negócio assim. São 3 fases da menina. Então, é uma menina cabeçuda. O livro é muito enjoadinho, você não ia gostar de ler mesmo, não. Então, quando lançarem lá em Barra do Piraí, se lembra disso, porque ela tem um lado assim, por exemplo, ela está diante do rapaz que não tem uma perna e fala: alegre-se, porque você tem uma. Você fala assim: né? Dá um serrote aí que eu vou serrar a perna dela ali para ver se. Mas enfim, isso tem uma lição, embora seja um livro muito adolescente, traz uma lição para a gente. A gente precisa olhar o lado positivo das coisas. Olhar o lado positivo das coisas. Ver que às vezes você passa por situações difíceis, mas se você está passando é porque você está vivo. Não é? Você está na dificuldade. Às vezes você fala para a pessoa assim: vou comprar um computador daquele. A pessoa fala assim: muito ruim esse computador. Tá vendo? Você fala: poxa, que paisagem maravilhosa essa paisagem aqui de Icaraí. Horrível, porque quando eu olho essa paisagem, eu desejaria estar do outro lado. Você chega para a pessoa e fala assim: comprei uma bicicleta. Ué, não tinha condição de comprar uma bis? Bem melhor ter uma bis do que ter uma bicicleta, não é verdade? A bis é uma coisa fantástica, né? Porque você não tem condição de olhar as coisas positivas da sua vida. E esses leprosos, sobretudo o último, eles tiveram a bênção de Deus da cura,
Mas o último teve ainda mais, porque ele conseguiu voltar para Jesus e conseguiu superar o período de sofrimento pela graça recebida. Então, chega e fala assim: Senhor, muito obrigado, porque o meu reconhecimento, e aqui a gente tem que fazer referência a isso, é porque eu trago à memória essas coisas maravilhosas. No livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 21, na verdade parte até de uma música muito bonita da Lagoinha, Lamentações de Jeremias. Jeremias sofreu muito. Ele falava que às vezes, Jeremias falava que às vezes, quando ele estava orando, parecia que ele tinha pedras na boca, de tão machucado que ele estava. Mas ele diz assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Isso é significativo, irmão. Sabe por quê? Porque isso dá uma lição hoje. Se você for num consultório de um psicólogo, de um analista, ele vai falar isso para você. Você precisa ter a capacidade de escolher coisas boas, de trazer à sua memória coisas boas. Se você começar, irmãos, cultivar coisas ruins na sua mente, isso vai prejudicar todo o seu entendimento da vida. Então, a pessoa precisa olhar com coragem e promover a si a uma situação de vitorioso. Falar assim: eu sei que eu vou vencer, eu sei que eu vou conquistar, porque Deus está comigo. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Davi, quando se ofereceu para Saul, ele trouxe à memória coisas que podiam dar esperança para ele. Porque ele falou: olha, o Senhor, Deus de Israel, me livrou do leão, vai me livrar desse filisteu. Você traz à memória momentos de vitória para que você possa cultivar um coração de ousadia. Se a pessoa não faz isso, ela começa a introjetar uma pessoa completamente fraca, medrosa, solitária. A pessoa chega num lugar, primeiro pensamento: ninguém aqui gosta de mim. Você não conhece ninguém, mas eu sei que ninguém gosta de mim daqui. Entendeu? Isso na mente da gente vai bombardeando coisas negativas. E a palavra que Deus está falando é a seguinte: valoriza o que Deus tem feito na sua vida. Isso é reconhecimento. Reconhecimento, irmãos, é mais que gratidão. Reconhecimento traz o significado que eu coloquei antes para você. O ato de reconhecer é o ato de aceitar o poder do outro sobre a sua vida. Eu reconheço que Deus é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que eu estou pedindo. Amém? Amém? Eu reconheço isso. Eu reconheço que Deus é poderoso para fazer muito mais. Eu reconheço também Deus nas piores situações da minha vida. Reconhecer a presença de Deus na sua vida é importante, tão importante para que você não seja como aqueles viajantes de Emaús que estavam caminhando, saindo de Jerusalém, viveram uma situação de tragédia, olharam a cruz e Jesus na cruz, e eles estavam decepcionados com Deus e não conseguiram ver que Deus caminhava do lado deles. Reconhecer Deus no meio da multidão de coisas que acontecem comigo faz parte da minha vitória. Falar: eu estou indo para a casa de Deus, eu estou indo para a casa de Deus porque Jesus mandou: sai e vai para a casa de Deus. Presta atenção no que eu estou te falando. As pessoas, elas ficam em casa. Elas ficam em casa porque elas não acham que isso vai fazer diferença. E o que Deus fala: sai e vá para o sacerdote. Ide mostrar-se ao sacerdote. Deus podia falar assim: escuta, estão curados. Acabou, porque tem poder para isso. Mas Deus estava dando uma lição para nós. Nós precisamos obedecer ao chamado de Deus. Vá para a casa do Senhor. Porque é, na verdade, a descoberta de que Deus está fazendo algo na nossa vida.
E terceiro e último, né, reconhecimento é você, na verdade, ter, além da gratidão, você ter o coração despojado diante daquele que te trouxe e te curou. Isso é muito importante. Então, esses três momentos, para mim, fazem do reconhecimento do homem que foi curado algo muito mais forte que a mera gratidão. Não é apenas a gratidão como paga por um favor. Não é isso. É o reconhecimento por saber, de fato, me falaram que Jesus era o Messias. E eu volto porque reconheço nele o poder e a autoridade do Messias. De fato, aquilo que me falaram quando eu ainda estava excluído da sociedade é algo que eu reconheço como poderoso para livrar o homem. Eu creio que esse reconhecimento precisa estar no nosso coração. É você saber, eu tenho um problema, eu tenho uma dificuldade, eu tenho um impedimento, mas eu reconheço que Deus é poderoso para me livrar. Eu reconheço que Deus, Ele está presente. Eu estou vendo a presença de Deus na minha vida, e se Deus está presente na minha vida, eu tenho tudo mais. Já viram isso quando a pessoa chega no hospital e fala assim, ó, agora só Deus. Então está ótimo. Se dependesse só do médico, aí seria terrível. Mas quando fala agora só Deus, então está ótimo. Né? Porque não há mal que possa alcançar a sua vida que venha trazer prejuízo. Nenhum mal. Porque a maior vitória Deus conquistou para você na cruz. E essa vitória ninguém rouba de você. Então, ainda que a figueira não cresça, ainda que no campo eu perceba que as coisas não estão crescendo, ainda que tudo isso aconteça, eu reconheço, fala assim comigo, eu reconheço que Deus está aqui, que tem poder para me curar, para responder a minha oração. E por isso eu agradeço. São as três coisas que estão por trás do reconhecimento do homem que crê num Deus que está presente. Amém? Nós vamos orar a Deus agora. Este é um momento, para mim, de muita importância. Vou falar uma coisa, para Deus, o momento mais importante do culto é o louvor, é quando Deus recebe a nossa adoração. Mas para nós, é o momento em que eu falo, Senhor, ouve o meu clamor,